Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para nossas conversas sobre redes de computadores. Nos vídeos anteriores nós já passamos pelo nosso modelo OSI, pelo nosso modelo TCP/IP, já falamos, né, da parte física, que é a nossa primeira camada, falamos um pouquinho sobre a parte de enlace. Agora a gente vai conversar sobre controle de acesso ao meio, certo? Também conhecida como MAC, Media Access Control, ou seja, controle de acesso ao meio. Onde se encontra essa camada, Wagner? Na verdade, ela é considerada como uma subcamada, tá? Mais adiante a gente vai ver que está dentro da camada enlace, ou seja, é por um meio de qual se dá o acesso ao meio, é onde é efetuado esse controle. Então, nos métodos de acesso ao meio, essas implementações mais correntes, né, de redes locais, elas utilizam um meio de transmissão que é compartilhado por todos os nossos nós. Então, quando nós temos um nó que ele emite os seus dados, todos os outros nós vão receber os dados, mas vai caber a cada nó efetuar essa análise e do endereço, óbvio, de destino para determinar se os dados são destinados ou não. É só se pensarem assim, ó. Nós temos um host de cada lado. O host que está enviando os dados, né? Que é a nossa origem, e um host de destino. Então eu vou enviar os meus dados da origem para o meu destino. Eu vou passar para o nosso primeiro nó. Chegou o nosso primeiro nó, ele vai analisar se o endereço destino é ele ou não, ou se deve passar por ele ou não, e vai encaminhar ao próximo nó até chegar ao nosso destinatário, certo? Então, pelo fato de todos nós receberem os dados, esse tipo de redes são conhecidas por redes multiponto, ou também conhecida como as redes broadcast, na qual faço envio e todos recebem, ok? Qual que é o problema disso? O grande problema disso, dos métodos de acesso ao meio e dessa questão de todos receberem do broadcast, na verdade não é problema dos métodos de acesso ao meio, né? Tá? É problema da questão da rede de multipontos ou broadcast, de todos receberem as informações. Como o meio da transmissão ele é compartilhado, então é necessário nós estabelecermos uma ordem de acesso ao meio entre essas estações que desejam transmitir. Na arquitetura OSI, nosso modelo OSI que nós vimos, com 7 camadas, que a gente partiu da parte física, depois falamos da parte de enlace, né? Agora a gente viu alguns algoritmos e métodos lá da parte física, da parte de enlace a gente conversou algumas coisas, acima tem nossa camada de rede. Então, no modelo OSI, essa subcamada da camada de enlace, ela é conhecida como MAC, ou seja, Medium Access Control, ou controle de acesso ao meio, como já estava no título do nosso slide. Inclusive, esse slide está disponível para vocês no Notion, que está aí na descrição desse vídeo. Então, essa subcamada, ela faz a implementação de algoritmos de controle de acesso ao meio de transmissão. E as formas desse controle podem ser dadas de duas formas, centralizado ou distribuído. No método centralizado, uma única estação ela é designada como responsável pela seleção de qual terá o direito de acessar ao meio, certo? E no distribuído, as nossas estações coletivamente executam um algoritmo de seleção para determinar dinamicamente a ordem da transmissão e também a questão da ocorrência de contenção. Aí nós temos nossas vantagens e desvantagens do controle centralizado. Dentre as vantagens do controle centralizado, nós temos um maior controle sobre os acessos, podendo prover funcionalidades como atribuição de prioridades, garantia de capacidade, entre outras. Permite também o uso de uma lógica relativamente simples nas suas estações. A desvantagem é que nós temos um ponto central de falhas. Se deu problema naquele ponto central, tudo fica fora do ar, certo? Como outra desvantagem, nós temos que pode agir como um gargalo, reduzindo a performance da rede. Por quê? Se nós temos um ponto centralizado, a qual tem uma largura de banda X, só que cada elemento da nossa rede tem também uma largura de banda X, e depois pode ser aumentada, a gente vai sempre ficar trancado ao nosso ponto central. Por isso a gente fala que pode agir como um gargalo. E dentro disso, quando a gente fala em acesso com contenção,
certo? Nenhum controle ele é exercido para se determinar de quem é a vez, onde todas as estações competem pelo tempo de uma forma não ordenada. Então, assim, ó, é simples de implementar, ele é eficiente para cargas baixas a moderadas na rede. E uma técnica apropriada para tráfego randômico ou em rajadas ou em rajadas é conhecida como burst traffic. Então é uma das técnicas que pode ser utilizado. E ele tende a colapsar para cargas altas, certo? E ele não trabalha bem com colisão. E dentre esses exemplos, nós temos dentro do acesso contenção, nós temos o Aloha, Slotted Aloha, CSMA e CSMA CD. Então o Aloha, ele foi o primeiro que surgiu, certo? Depois veio o Slotted Aloha, depois o nosso tão conhecido CSMA e depois o CSMA-CD, com detecção de colisões, com CD, né? Porque a gente coloca lá o CSMA-CD, Collision Detection, ok? Então assim, ó, nesse vídeo bem curtinho, a gente só conversou sobre esse início, o que é o nosso MAC. Nos próximos, nós vamos conversar sobre os acessos de contenção e vamos ver os exemplos do Aloha e Slotted Aloha e depois outro exemplo em outro vídeo sobre a CSMA e CSMA e CSMA CD. Então, pessoal, para nós fecharmos esse vídeo, o que é o método de acesso ao meio ou controle de acesso ao meio? Nada mais é uma forma que nós utilizamos nas nossas conhecidas redes multiponto ou broadcast, ok? Que é para nós termos o controle de quem está acessando ao meio naquele presente momento. É sempre aquela questão assim, ó. Quantos dados eu consigo trafegar na rede, certo? E quantos conseguem trafegar ao mesmo tempo. Lembra lá do nosso modelo bem simples? A gente utilizava um randômico em tempos. Então, cada um transmitia um tempo X, certo? E depois cada um transmitia uma frequência X. Mas a gente tem que ter o controle de acesso ao meio. Por que a gente fala da questão do controle do acesso ao meio e por que ele é tão importante nesse modo? Por causa disso daqui, ó, das nossas questões de colisão. Então aqui a gente tem um exemplo bem básicozinho, onde nós iniciamos uma transmissão e queremos transmitir a origem A ao destino B. E no meio, o nosso transmissor, desculpa, falei errado para vocês. Eu tenho dois elementos querendo transmitir na rede. Um elemento A e um elemento B, certo? O elemento A, ele inicia a sua transmissão. E depois o B detecta que o meio está livre e também inicia a sua transmissão. Só que olha só, o A estava transmitindo, chegou lá, o B resolveu transmitir também. Então é nesse momento que ocorre uma colisão, porque o A queria transmitir e o B também. Só que o A verificou que o meio estava livre, começou a transmitir. O B olhou para o meio, que é a nossa questão do MAC, né? Controle de acesso ao meio, verificou que o meio também estava livre e simplesmente colidiu. Então nós perdemos pacotes, perdemos tempo de transmissão, além de ocupar a nossa largura de banda. Então é nisso que vai se tratar os próximos vídeos, sobre os nossos exemplos do Aloha, Slotted Aloha, que são os nossos dois primeiros exemplos e formas que foram utilizadas para o controle de acesso ao meio, depois o CSMA e o CSMA-CD. Então são todas técnicas para utilizar melhor os nossos meios de transmissão. Então, não esqueçam um ponto bem importante, tá? Nós temos aqui, ó, o nosso MAC Media Access Control, ou controle de acesso ao meio, ele é uma subcamada dentro da camada de enlace. Vocês podem pensar assim, ó, que a gente tem um meio físico do modelo OSI, depois nós temos a camada de enlace e acima nós temos a camada de rede. Então ele se encontra ali entre a camada de enlace e entre a camada de rede, que é onde a gente faz essa ligação entre os dois, porque é quando eu começo a começo a atribuir os nossos endereçamentos IP e lá na camada de rede a gente faz o restante dos nossos controles, certo, meus queridos? Então, para quem ainda não deu um curtir nesse vídeo, aproveita e dá um curtir. Para quem se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações,
para receber os próximos vídeos sobre nosso controle de acesso ao meio. Abração para todos e não esqueçam do ponto mais importante, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil.